Agora tá gravando. Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 112. Eu juro que tá gravando. E aqui do meu lado direito está o grande Ícaro. Quem sabe faz ao vivo. E aí, cara? E aí, galera, beleza? Time completo. Tá rouco, Ícaro? Tô meio sem voz aqui, mas tá tudo... É resquício de sexta-feira. Neymar me deu muito nervoso. E depois do fim de semana no pagode está aqui o Gibson de volta. Voltei, eu tava muito emocionado com o começo da Copa semana passada, por isso que eu não vim, cara. Emocionado? Bicho, pô, é muito jogo bonito pra ver, né, cara? É uma vez a cada 4 golaço, anos, né, cara? Quando começa, você fala, meu Deus, começou. E você, Fábio, está emocionado? Não. Não tenho Corinthians pra me emocionar, cara. Eu não tô emocionado, não. Pô, e o Fagner essa semana, bicho? Pô, Calma, vamos Dá um pouquinho de emoção, mas não o suficiente. pra ficar rouco assim que nem o Icarão. Não. O Ícaro tá escondendo. Ele, na verdade, ficou rouco por causa da Alemanha. Falando o nome lá, só pra gritar Reus, ele demora umas 10 tentativas. Vai, Reus! Bom, vamos começar esse podcast falando exatamente do corintiano na Copa do Mundo. E não é a gente, é quem tá lá na Rússia mesmo. Exatamente. E não é nenhum daqueles torcedores que estão ali. É o grande Fagner, que está na lateral direita, titular agora Spoiler que o Gibson deu aí. do Corinthians. Pô, spoiler, ninguém viu o jogo, né, no país. Todo mundo Ninguém sabe. viu a pauta, poxa. Como se a gente não fosse falar disso. O grande Fagner, que aqui a Irmandade sempre defendeu que ele deveria ser o titular. Muito porque o Danilo estava muito discreto ali na lateral direita, né? Fazendo o arroz com feijão, e era sim. arroz e um feijão só, e olha lá. É. E o Fagner foi lá dar a mistura, né? Que faltava talvez para esse lado direito da seleção. O que vocês acharam do grande Fagner contra a Costa Rica? Seguro, né? Bem eu seguro, acho que ele bem não- sossegado. Não sentiu, né, o momento da Copa, não sentiu o palco onde ele estava. Assim, eu vi uma melhora grande em relação ao Danilo anteriormente. Não foi por razões técnicas que ele entrou, né? O Tite o nem Danilo costumaria fazer isso, né? Se contundiu, né? O Danilo se contundiu, mas fez uma diferença ali. Você viu o lado direito mais ativo, e ainda mais no segundo tempo, quando colocou o Douglas Costa do lado dele, funcionou mais ainda. Senti que- Mas aí é o Douglas Costa que jogou melhor que o William, né? Também. Eu acho que Mas o Fagner foi É. parecido, mas acho que ele trabalhou melhor com... Sim, mas mesmo no primeiro tempo, ainda que eu tenha achado ele um pouco discreto no primeiro tempo, ele já foi melhor que o Danilo, já apareceu mais que o Danilo. Não, e curiosamente, muita gente falava do Fagner ser ofensivo, o Marcelo também ser, Sim, então... sim. E curiosamente, o começo ali do jogo, o lance que teve de perigo foi do lado esquerdo, Sim, não do sem lado dúvida. do Fagner. Então, Cara, eu confesso que quando eu vi o Fagnão ali começando o jogo com a seleção, eu falei, puta, vai Fagnão, legal. Só que aí quando começou, eu falei, não, bicho, joga assim. E, cara, eu achei que foi muito isso. Você pega o começo do jogo, né? Ele jogou, cara, não tinha nada pra complicar. A bola, pum, toca ali. jogou fácil. né? Jogou fácil pra quem tava do lado, sem querer inventar moda, sabe? Quando o cara tá se adaptando, tá falando, pô, legal, peraí, pô, tô numa Copa do Mundo, isso aqui é a seleção brasileira. E ao decorrer do jogo, ele foi soltando. Até que no final, pô, ele foi muito pro ataque, ajudou bastante Sim, lá na sim. frente. Mas ele teve uma evolução dentro do jogo, assim, do Fagner. Isso que eu achei legal pra caramba. Ele começou sentindo mesmo, tratando. Foi aos pouquinhos, opa, consegui dar um drible. Opa, legal, vamos por aqui. Foi E- tateando. é. Mas foi rápido, né? a Sim, foi evolução. rápido, foi super. E desde Mas eu o achei começo eu super vi ele legal. defensivamente muito seguro, fazendo bem a cobertura, mostrando o talento O que dele. o Ícaro falou aqui do Marcelo, o Brasil estava acostumado a jogar com o Daniel Alves e o Marcelo. Os dois são Ah, sim, muito sim. mais Sim. ofensivos do Sim. que defensivos. E o Fagner eu achei muito mais parecido com o Daniel Alves Do que o próprio do que Danilo, o Danilo, tava. né? É verdade. Danilo. Então o problema da seleção já estava ajustada para jogar com um lateral que saía mais. Eu nem acho que o Fagner saia tanto mais quanto o Daniel Alves. E o legal do Fagner é que ele tem, de uma certa forma, ele foi formado 2 vezes no Corinthians, né? Sim. Ele se formou na base do Corinthians, depois foi jogar na Holanda e tudo mais, voltou pro Vasco e tal, depois contratado pelo Corinthians, era um jogador que era muito ofensivo e não fazia a linha de quadro, não sabia fazer a Sim, linha era por muito, trás. muito mais ala do que É. lateral, né? Ele aprendeu a fazer essa linha lá com o Tite, com o Carille Sim, e sem tal. dúvida. Sim, E a sim. carreira dele realmente mudou de patamar depois que ele passou pelo Corinthians pela segunda vez e tá aí na seleção. Virou um mostrando jogador mais tudo que completo, aprendeu. né? Sim. Com E certeza. o que é legal é que, assim, dentro do Corinthians, ele é um cara de respeito, né? Ele é um cara experiente, enfim, ele é um líder do elenco. E foi bacana vê-lo, bem o que o Gibson falou no começo do jogo, vê-lo jogando ali na posição e se sentindo bem, né, com a camisa da seleção e tal, seguro.
perante a todos os outros caras que não jogam no Brasil, né? Acho que é importante falar isso. Hoje na coletiva, se não me engano, ele falou sobre isso, né? E isso já é legal. Ele foi escolhido para fazer a coletiva, né? Já mostra assim, a confiança que estão dando para ele dentro do elenco, né? Então, pô, muito bacana ver um cara do Corinthians sendo valorizado desse jeito dentro do elenco. Mesmo ele sendo um cara de confiança do Tite, independente disso, ele mereceu estar lá e nesse papel que ele tem ali, né? E ainda vai fazer gol na final, hein? E desde 2006, né, não tinha um jogador corintiano jogando a Copa do Mundo. Foi o Ricardinho em 2006. Foi o último. 2010, 2014, não tínhamos corintianos disputando ali. Corintianos, eu digo que estavam jogando pelo Corinthians naquele momento. No elenco, Porque se a gente for listar os corintianos nessa seleção aí... Praticamente a seleção inteira. Todo mundo. Aliás, pré-requisito, né? Aliás, vocês viram o nome do hotel, né? Que a seleção é marmelada isso, né? Bom, vamos começar falando da Copa do Mundo, então. Essa Copa que emocionou o Gibson. Qual foi o... Enrouqueceu o Ícaro. Enrouqueceu, essa foi boa. Qual vocês acham que foi o grande jogo dessa segunda rodada da Copa do Mundo? Tem alguns, né? Mas eu acho que o da Alemanha ontem foi aquele gol no último minuto, né? Foi muito emocionante. E eu particularmente gostei muito do Croácia e Argentina, porque eu tô gostando de ver a Croácia jogar, cara. Eu acho que é um time muito bom da Croácia, assim, muito bem armado. Eu adoro o Modric jogando, acho que ele é um baita jogador. Então eu gostei desse jogo por conta disso. Não foi um jogo tão disputado, na minha visão, porque acho que não foi nem um pouco. Mas eu acho que não dá pra figurar entre o jogo da segunda rodada por causa disso. Realmente, a Croácia, a dominação da Croácia foi uma coisa impressionante naquele jogo. Se for o jogo da Alemanha... O goleirinho entregou ali também, que foi uma beleza. Nossa, aquele primeiro gol foi... Mas eu vou te falar uma coisa, você falou desse primeiro gol... Realmente ele entregou, mas o cara também pegou numa veia ali que pegou foi lindo, cara. Ele teve talento pra fazer ali, se cai no pé do Luca ou do... Casim. Que pariu. É o Gustavo. Tá o Casim lá, né? Falar... Não, mas o Alemanha e Suécia foi um baita jogado, decidido no último minuto também, mas acho que o Sérvia e Suíça também foi um jogo sensacional e com todo um pano de fundo histórico, assim, que gera muita emoção ali, né, para os jogadores. E aqui no Brasil a gente tá meio distante dessa história deles ali, mas... E foi importante até para quem pôde ver na Sport TV um comentário antes, né, que antes de eu entrar no jogo, o Petkovic comentando a respeito do que estava acontecendo lá. Política, né? Da parte política. E, curiosamente, os 2 gols suíços saíram de 2 jogadores de origem kosovar, né? Então, que, inclusive, rendeu a polêmica, né? Que eles estão... O comitê disciplinar vai até avaliar se vai suspendê-los ou não por conta da comemoração. Que bobagem, né, velho? Porque, na verdade, assim, né? As pessoas falam muito de separar a política do futebol e tal, mas, cara, não tem como, né? É uma coisa muito atrelada. Aí vem os caras da FIFA cheio de... Todo mundo limpo ali, né? Todo mundo honesto. E pelo outro lado... Punindo o jogador que tá fazendo uma manifestação ali. E tranquila também, não foi nada que ele fez um símbolo... Fez um símbolo da águia. E tirando esse lado político... O cara da Globo até falou que ele fez o símbolo da paz e tal. Tá beleza. Fez a pombinha da paz. Fazendo a pombinha da paz, que legal. Olha só que bonito. Uma mensagem e tal de paz pro mundo. Não, hoje teve um jogo também, cara, que eu gostei de assistir, cara. Foi Senegal e Japão, 2x2. Foi um jogo muito legal. Foi muito legal. Foi surpreendente pra mim, Senegal por 2 vezes estava na frente do placar. 1x0, 1x1, 2x1. E foi um jogo bastante equilibrado. Porque eu achei, vendo o começo do jogo, eu achei que o Senegal ia atropelar o Japão. Eu também. E o Japão não, foi muito seguro, soube lidar bem com o contexto do jogo ali e reagir. Com propostas de jogo diferentes, mas, jogando limpo, assim, jogando bonito. Sim. Legal pra caramba, cara. Puta jogo. E um negócio que... Mas assim, eu acho que os atacantes japoneses precisam aprender a finalizar melhor, viu? Sim. O Senegal chega 2 vezes, faz uma. O Japão chegava 12 vezes ali pra fazer um gol. É uma coisa impressionante. E quando eles descobrirem um técnico que ensina isso bem, aproveita e manda ele pro Corinthians também, né? E teve uma coisa também, que a gente não pode deixar de falar, cara, que, achei mó legal hoje, cara, que foi, a comemoração do gol do Panamá, velho. Eu falei, foi lindo. A gente tava falando disso aqui logo fenomenal, cara. Eu tava vindo pra cá e na Rádio Globo, tava escutando notícias e os caras botaram a narração de um locutor panamenho narrando lá.
Cara, o cara chorou, começou a gritar. Sim, então, tipo, pô, os caras tomaram Muito 3 legal, a 0 no muito primeiro legal. jogo, aí tomando de 6 nesse. Você fala, puta, faz 0 a 0 gol os caras aos 44. Mano, pros caras aquilo é o gol da história deles na Copa do Mundo, cara. Muito legal. Primeira começo, participação, né, cara? primeiro No primeiro jogo, todos os caras também chorando a execução Chorando do hino, no hino, tal, né? né? Mó bacana. Bom, mas essa comemoração foi fenomenal. Você tá comemorando como se fosse, tipo, 1-0 final de Copa do Mundo. Vamos ganhar essa porra. Foi muito bonita a comemoração e tal, mas o que fica pra mim é que o Panamá eliminou os Estados Unidos, né? É. E esse time do Panamá exatamente. é muito fraco. É muito fraco. E vou te falar, o que me surpreende também, assim, mostra como o México apareceu nessa Copa do Mundo, né? Porque o México teve dificuldade de se classificar nessa CONCACAF, né? Ele não foi assim, deu um banho em todo mundo. Também tava difícil pra ele. Tava difícil pra ele. Conseguiu se classificar, mas e não vinha num momento bom antes e de repente na Copa tá jogando um bolão, assim, né? Se acertou. Se acertou bem aí com Mas aí o tem um pouco Osório, da lá. camisa também, né? Eu acho que os americanos, quer dizer, normalmente eles fazem um papel mais bonito, digamos, não falando do choro e tal, mas Sim. no campo do que o Panamá tá fazendo. Agora, enfim, eles foram desclassificados, então como é que tá o nível do futebol lá? Apesar da liga deles e tudo mais, é de se pensar, né? Ainda não decolou, né? Ainda não decolou, isso tá claro. A gente tinha impressão, acho que em 2006 e depois em 2010, que ia crescer, né? Aí em 2014 já não foram tão bem assim e agora nem se classificaram, né? Então já deixou de impressionar aí. Bom, vamos falar um pouco desse jogo do Brasil, então. Brasil 2, Costa Rica 0. O placar parece normal, tranquilo. Mas a voz do Ícaro aqui me contradiz um pouco. Ícaro, começa aí, fala você. Mas eu gostei do Brasil, cara. Eu achei que o Brasil jogou muito bem. Achei que no primeiro tempo, até tava assistindo com os meus vizinhos lá em casa, e eu até comentei com eles, é um pouco da cara do Tite, né? Começa meio que tomando reconhecendo o gramado, né? Tomando uma ou duas bolas ali de perigo e depois já toma conta do jogo. Teve um momento ali, meados do primeiro tempo, que a zaga do Brasil já estava no meio campo pra frente, adiantando a marcação. Depois do meio do primeiro tempo e o segundo tempo inteiro... Foi só o Brasil. Só o Brasil. E o Navas, enfim, tava num dia muito bom, mas... Os atacantes perdendo gol. Ia chegar nesse ponto. Além disso, bola na trave, Neymar perdendo o gol. Aquele gol ia ser um puta de um golaço, se ele faz... Ele tentou colocar no ângulo, né? E aí eu acho que tem um ponto, que é o que a gente... Acho que é um ponto de discussão que girou muito em torno desse assunto, que é a questão do Neymar. Eu nem vou discutir aqui a personalidade do cara, não vou discutir isso. Eu vou discutir o sentido de equipe. Eu acho que o Neymar, o problema do Brasil que o Tite tem que administrar é o fato do Neymar prejudicar a equipe numa desses chiliques que ele tem, de acabar, sei lá, sendo expulso ou alguma coisa do gênero. Digo isso porque teve um momento ali da partida que o juiz chegou, não sei o que ele foi apontar pro Neymar, fez assim nele, ele mandou um don't touch me. Não, mas acho que o descontrole emocional do Neymar é uma coisa que todo mundo vê há tempos, desde o começo da carreira dele. Ele sempre foi um moleque, até fazia muita falta no começo, assim, ele era violento nas faltas até no começo, na carreira dele, na época do Santos aí. E com isso foi melhorando um pouco isso, mas ele ainda tem essa atitude meio bizarra, assim, de se achar meio intocável mesmo. Então, e isso complica, assim, é difícil você falar, não quero falar da personalidade dele, mas é difícil, porque uma coisa tem muito a ver com a outra, né? Mas realmente, é preocupante isso, só que assim, o talento que ele traz é inegável, e não tem técnico no mundo hoje que tiraria o Neymar de um time de futebol, assim, como titular. Ao longo do jogo, pode ser, falar, pô, esse cara tá perdendo a cabeça, vou tirar. O próprio Neymar pode se tirar do time, né? Ganhando uma expulsão, e agora ele já levou um cartão amarelo, se ele levar um próximo, ele fica fora da partida seguinte. Sim. E que pro Brasil tem alguma coisa de zerar em algum momento? Zero nas semifinais. Só nas semifinais. Então tem que ficar até as quartas. Ele vai ter que tomar três jogos aí sem tomar cartão. E acho que foi a Folha que levantou, o Estadão, não sei. A quantidade de cartões que o Neymar leva por partida, ele vai levar um cartão antes. A não ser que ele mude o comportamento dele, ele vai levar um cartão antes da semifinal, se o Brasil chegar na semifinal também. Não, e aí nesse ponto que eu me apego, porque assim, eu entendo que ele, de fato, ele é o melhor do time, tecnicamente, não tem o que falar. Mas assim, numa dessa, por exemplo, no final do jogo que o Brasil precisa conquistar a vitória e tá lá macetando em cima, ter um cara expulso, por exemplo, numa dessas por causa de reclamação... Assim, ia acabar com o jogo do time. E ainda mais o principal jogador da equipe. Que é o símbolo e tal. Então, nesse ponto, por exemplo, eu me apego que assim, tá vendo que o cara tá descontrolado. Não, porque acho que o Tite, pelo que os comentários da transmissão, falaram que o Tite tinha falado pra ele, não fala com o juiz.
Mas o cara tava falando, jogou a bola no chão, tomou o cartão amarelo. Meu, tira o cara, bota um Tyson na vida, ele tem sei sorte lá. de não ter tomado o cartão amarelo no lance do VAR, lá, né? Sim. Que, enfim, é pra discussão, não? Se foi pênalti, se não foi, enfim, não sei. Aí vai pra cada um, a minha opinião aqui não foi. Mas, assim, uma vez que o juiz definiu que não foi, e se não foi uma simulação muito assintosa do Neymar de se jogar, merecia o cartão amarelo, né? É o tipo de lance que a regra diz que toma cartão amarelo. Então já era pra ter tomado lá. Agora, o que eu acho legal, acho que o Brasil tem que ser coletivo, tem toda essa história. Agora, o que eu acho bacana dos dois jogos é como o Coutinho cresceu, né, cara? Isso que eu ia falar, você adiantou aqui. Mas o Coutinho é o principal jogador do Brasil nessa Copa. Como ele cresceu, né? É o principal jogador. Né? Ele tem uma leitura de jogo. Uma leitura de mais jogo, consciente. Cara. Você vê no gol, no primeiro gol, né, que ele fez, ele tava fora da área, assim, bem distante da área. Ele entrou que nem quando uma flecha, bola cruzou. né? A bola cruzou, ele já teve a leitura do que ia acontecer, talvez que o Firmino ou Jesus iam escorar, e ele veio numa linha reta. E aí só parou quando ele chutou. Direto. Ele veio a bola direto. vai cair aqui, eu vou ficar. Sensacional. Puta leitura de jogo. Impressionante, né? Tá comendo pelas beiradas, né? Todo mundo de olho no Neymar e ele lá fazendo dele. Ele sempre foi um cara muito discreto, fora de campo, não aparece tanto assim, né? Mas dentro de campo resolve. Ficou tanto tempo lá no Liverpool e pouca gente dava atenção pra ele. Ele demorou pra ser convocado. E agora tá se mostrando decisivo aí, né? Tá fazendo um papel... E o Neymar, por ser famoso, ele sempre traz 1 ou 2 na cola dele a marcação. Abre espaço pro resto, né? Sim. E o Coutinho aproveita também. E aí que deveria crescer um William, por exemplo, né? Que era esperado, e um Coutinho também. Agora que pena o Douglas Costa, né, cara? Eu ia falar do William, né? Que ele foi bem abaixo do esperado, né, nesse jogo, né? Ele, o Casemiro também. Uma pena, o Casemiro errou bastante passe, uma coisa que ele não costuma errar. Agora o William, que pena, cara, porque o William, nos amistosos também, ele tinha confirmado a posição dele. Ele tava numa fase boa no Chelsea. E realmente ele fez 2 jogos muito abaixo, né, cara? Muita falha. E o Douglas Costa que entrou e botou a pilha ali e se machuca. Tava todo mundo pedindo ele já de titular, realmente merecia, porque o que ele jogou ali é um tanque, né? Ele pegava a bola, baixava a cabeça, ia pra cima e passava, né? Tem mais gente comentando aí, falando alguma coisa da Copa do Mundo, do Corinthians. Cláudio Pós e Silva falando, pode ser Brasil e Alemanha nas oitavas, haja coração. Pode ser. Haja coração. Vai ser nervoso. Ele também comentou que o Neymar tinha que ter tomado um amarelo na simulação do pênalti e que o Neymar tem que jogar de maneira mais coletiva no time. O Eduardo Pereira fala, Neymar é o cara, Coutinho é o homem. Definiu. O Luiz Adriano falou que o Neymar vai ter que jogar muito pra ser o melhor da Copa. Eu falei, realmente, vai ter que melhorar bastante ainda. Uma coisa que a gente ainda precisa aprender, o público brasileiro precisa aprender, assim, é que hoje não tem galinha morta, apesar do Panamá ter tomado aquela saraiva lá, não tem galinha morta no futebol, ainda mais numa Copa do Mundo. E se tem galinha morta, a Costa Rica não é uma delas, cara. Porque a impressão que se tinha assim, o Brasil vai atropelar a Costa Rica. A Costa Rica tem esse jogo defensivo muito forte e eliminou, foi em primeiro lugar no grupo com outras 3 campeãs do mundo na outra Copa, né? E tem um dos melhores goleiros do mundo ali também, né? Não, tem o goleiro do Real Madrid ali, tem um time talentoso que joga junto há muito tempo, né? Ele fez uma defesa, cara. Esse time de agora é o mesmo time praticamente de 4 anos atrás. Tem alguns caras que foram trocados que costumam entrar no segundo tempo, os caras que eram titulares 4 anos atrás. Parece assim, o Brasil dominou, mas o time levou perigo pro Brasil. Sim. No começo do jogo eles perderam os 2 jogos. Isso é uma coisa, você falou do Casemiro, assim, esse é o tipo de jogo que o Casemiro realmente some, porque tipo, o outro time não tá atacando. Não tá criando ali no meio pra ele poder aparecer mais, né? Aí ele teria que aparecer mais pra frente. Mas não é exatamente a dele. Bom, e vamos fazer aquela pergunta. Tirando os figurões, aqueles que todo mundo conhece, que todo mundo já sabe, qual jogador que vocês têm visto aí na Copa que vocês gostariam de ver vestindo a camisa a camisa do Corinthians cairia bem? Falando do jogo de hoje, cara, o Quadrado, bicho. Que o Quadrado eu também já acho que é um pouco figurão já. Que ele também ele não é tão figurão, eu concordo. Ele não é tão figurão assim. Só jogou em time grande e tal, enfim, já faz... por exemplo, é meio carta marcada aí, né? Acho que nem, por exemplo, eu acho que na lista do Quadrado, por exemplo, o próprio Lukaku da Bélgica, Lukaku. Eu acho, por exemplo, que ele já merece você saber o nome dele. Mas eu acho que mas é que tá. Eu não acho que ele seja figurão, porque ele tá no Manchester United, mas, ele penou pra chegar lá, passou pelo Everton e tal. Não, penar pra chegar nesses times... Não, mas tudo bem, mas hoje em dia ele já é um cara que tá acima do... Então, eu acho que ele tá uma categoria abaixo, por exemplo, de Salah, desses caras mais
Hazard, são os caras mais falados. Esse cara, por exemplo, acho que tá que nem um quadrado, acho que tá num nível abaixo. Você tem alguém, Fábio? Eu gostei de um que você mencionou hoje, eu vi no jogo também, tava achando bom, mas eu tava pensando que ele era mais figurão, mas ele tá jogando futebol do México, curiosamente. Mas é um japonês, o Honda, né, que entrou no segundo tempo. Ele seria legal, titular, mas ele tá vindo de contusão e tal. E já jogou no Milan. É um jogador experiente, mas tem 32 anos, não é super velho, assim, ainda tem milha pra rodar aí. Pô, tá no México, cara. Acho que daria pro Corinthians trazer, assim, de verdade o cara. Tem um toque de bola bom, um cara fino, assim, pô. Japonês iria se dar muito bem no Brasil, em São Paulo, imagina que não. 110 anos na imigração japonesa. Exatamente. Ia ser maravilhoso aí, velho. E até o Zizal se deu bem, pô? Pô, eu tenho saudade do Zizal, adorava o Zizal. Mas nesse jogo contra o do Japão e Senegal, eu gostei muito do Niang do Senegal, o atacante também, que lembrava muito o Jô. Ele não marcou gol, isso não lembra o Jô, mas no posicionamento, na estrutura física e tal, eu achei que parecia bastante me lembrou bastante o Jô. E jogou bem, assim como o Honda, que entrou depois no meio do jogo. Um cara que não é mega badalado, não ficou jogando pra caramba na gringa e tal, acho que no momento atual do Corinthians cairia bem pra caralho, é o Fagner, por exemplo, né? O Fagner, eu acho que ele cairia. Esse cara cairia bem dentro do Corinthians. Né? Eu acho que ele cairia Vou buscar no aeroporto lá. Seria um bom reserva pro Mantuano. E tem gente aí falando alguma coisa, dando umas dicas. Luiz Adnan falando que quer ver o Mina no Corinthians, já que o Barcelona não tá aproveitando. E ele também tá perguntando, será que a Copa vai até o final sem ter nenhum 0x0? Rapaz, tomara, tá bastante gol, né? Incidência de gols legal. Já 2 rodadas completas sem nenhum 0x0. E posso fazer uma pergunta? Já que você falou dos não medalhões, e dos medalhões que, assim, a gente sempre tem expectativa, mas tem uns que nunca correspondem, né? Vocês têm algum nome que surpreendeu pra vocês, que vocês achavam que, puta, ia mais uma vez chegar e não dar em nada e deu em alguma coisa, vocês acham? Por exemplo, o Hazard é um exemplo, na minha opinião, porque você sempre fala que ele nunca vai dar em nada. Toda a seleção da Bélgica tem me surpreendido positivamente, porque não é um time que na hora do vamos ver aparece tanto assim, mas a gente tá falando vamos ver contra a Panamá e Tunísia, né? Esse jogo vai ser bom agora, a Bélgica e Inglaterra. Vai ser um puta jogão, eu acho. É um time que não me convence muito, não. Eu acho que não vai ser tão bom, porque os dois também já estão meio classificados. Não, sim, mas acho que vai ser o primeiro A Inglaterra também já tá dando a entender que vai entrar talvez com uns reservas. Eu não tinha visto isso. Os dois vai ser um jogo meio de comadre, eu tô achando. Acho que vai ser, eu acho que nas talvez oitavas... Talvez um 0x0 aí, ó lá. Nas oitavas a gente vai ver. Você sabe por acaso, alguém lembra por acaso qual que é o cruzamento que a Bélgica pegaria? A Bélgica e a Inglaterra pegaria? O primeiro lugar do H é o Japão, o grupo do Japão, o Senegal, vai pegar o segundo do grupo G, que é o da Bélgica e Inglaterra. Vai pegar o do grupo do Japão, então. Isso. Japão, Colômbia ou Senegal. Japão, Colômbia ou Senegal. Eu gostaria de ver, por exemplo, esse time da Bélgica encarar a Colômbia. Aí acho que ia ser um jogo, um belo jogo aí. Talvez, um jogo mais aberto, talvez, interessante de se ver, muitas oportunidades de gol. Podia ser interessante. O Beto Alves perguntando aqui, tem alguma novidade pra contratação do Timão? E aí, Gibson, temos novidades? Pintou a história do Jonathan aí, né? Tá lá na Alemanha, parece que não tava bem, tinha se machucado, jogou pouco. Enfim, parece que vai ser um empréstimo de 1 ano. Esse é o que não tá oficialmente. Mas parece que tá dependendo do time lá, o Hannover. Exatamente. Contratar jogador. Exatamente. Tem uma certa... E a história... Tá tudo apalavrado certo pra acontecer, mas ainda não aconteceu. Mas ainda a história do Danilo a gente já Avelar viu, né? também, Com Alex Teixeira e outras histórias, coisas super apalavradas prontas pra acontecer que não aconteceram. E a história do Danilo Avelar também, né? Ainda tá meio que no limbo aí. O que definir ou não definir. O que eu li, assim, no pessoal falando no Twitter é que ele deve se apresentar com o Corinthians agora na segunda-feira, no retorno. Me parece que o Danilo Avelar já tá mais concretizado aí. Já tá mais perto. E tem circulado na internet fotos do pai do Danilo Avelar na arena. Ele frequentou a arena bastante, assim, tirou várias selfies lá. Então é de uma família corintiana aí. Isso nem sempre é um bom presságio, enfim, a gente já viu... Já visto o Gustavo, né? Corintianos de monte que não deram certo, mas também é bom, né? É bom, é melhor do que chegar alguém falando com o pai frequentando o chiqueirinho ali, né? Já traz uma identificação maior, né? Ajuda. Em campo é que o menino vai mostrar se vai ou não. Por enquanto não tem nada assinado, né? A gente geralmente nem gosta de falar quando não tá assinada.
Quem gosta de falar disso é o Edson, que não tá aqui hoje. Que, aliás, é aniversário dele amanhã. Vou deixar já um parabéns adiantado. Parabéns, Edson. Grandes altos furos de reportagem pra você esse ano que vem. Ele foi o primeiro que falou da contratação do Damião. Exatamente. E como vocês sabem, ela... Né? Aconteceu, vários ele falou que o Valdívia ele deu como certo, o Damião. Tá, exatamente. Impressionante. Acho que o Drogba também falou agora. Ainda bem que ele estava errado. Só bola dentro. Parabéns, edição. Parabéns, edição. Feliz aniversário. O Luiz Adnan tá falando que a decepção da Copa é o Messi. A Argentina toda. A Argentina como acho que a Argentina como um todo. Eu discordo um pouco de centralidade mais no Messi. Eu acho que ele, como jogador, tá tentando fazer o dele. Ele busca o jogo, aparece e tal, não sei o que, mas... O time não ajuda, né? O time não tá realmente participando com ele ali. É que ele tá meio cabisbaixo, né? Ele sim, tá meio... sim. Ele tá... Acho que ele tá meio frustrado sentindo demais. O peso da Argentina. Até porque é o que? A 10ª Copa do Mundo que ele joga, sei lá. Tô zoando, né? Acho que não é a 10ª, mas... Essa é a última Copa, provavelmente, da carreira dele, né? Não, acho que ele tem mais uma. Se ele continuar jogando bem, ele tem mais uma. Ele fez 31 agora, parece que ontem, antes. Acho que dá pra jogar mais uma. Dá pra jogar. Precisa ver, na verdade, porque assim, ele ficou puto, acho que foi na última na Copa e ele se aposentou, falou que ele não ia mais jogar. Copa América, né? Ele tinha se aposentado na Copa América. Então precisa ver se ele não vai ficar puto agora de novo. Mas voltou atrás pouco depois aí. Eu acho pra mim uma decepção grande, não que eu esperasse que o time fizesse um monte de coisa, mas eu esperava um pouco mais dele, o Lewandowski. Achei que ele ia aparecer mais no jogo, puxar mais a responsa, fazer alguma coisa a mais e não tem feito. Porque você vê isso com outros caras, né? O Salah mesmo, quando jogou contra o Egito, pelo Egito, jogou bem. Chamou. Mesmo o Mané, quando jogou ali no Senegal, chamou pra ele. Puxa a resposta. Eu sou o cara. Eu sou o lastro desse time. Não vi isso no Lewandowski. E a Polônia tá eliminada. Falando um pouquinho, mas eu queria voltar no negócio do Messi. Nesse último jogo, cara, as poucas jogadas mais interessantes da Argentina passavam sempre pelo pé dele, né? De tomar a iniciativa, de driblar um cara. Ele passava a bola, em seguida o cara recebia a bola, perdia a bola. A Argentina não conseguia dar 2, 3 passes na sequência. A bola quase não chegava no Messi. Por isso que eu falo, eu acho que o Messi não é tão decepção assim. Tem um lado que sim, ele costuma resolver jogos que ele não tá resolvendo sozinho, né? Mas... Tem um lado que assim... Mas acho que o pessoal precisa pelo menos acertar passe. Eu comentei com um brother meu que é argentino, amigo meu de infância, falei, cara, eu nunca vi a Argentina jogar mal desse jeito na minha vida, cara. Muito bom. Não acerta passe. Os argentinos não podem esquecer que eles só estão na Copa porque o Messi resolveu. Sim, com 3 gols. Colocar eles na Copa. Exatamente. Senão não tava a Argentina na Copa. Pra mim o Di Maria tá sendo muito mais decepção do que o Messi. E eu acho que é ao contrário, por exemplo, de Portugal, que tem o Cristiano Ronaldo e de fato tem pessoas muito abaixo, o Messi de fato é estrela. Mas, pô, você tem... Tem bons jogadores ali que poderiam dar mais. Tem o Higuaín que entra depois, você tem o próprio Pavão lá, que é o cara do Boca. Mas que estão jogando muito mal. Os caras estão jogando muito mal. O Agüero. Você tem os caras pra dividir um pouco a responsabilidade. Você pega a seleção de Portugal, que na teoria, no papel, é muito mais limitada do que a da Argentina, tá jogando mais. Muito mais. Aí fala, porque o Cristiano Ronaldo resolveu. Pô, mas a seleção da Portugal acerta passe. Sim. A bola chega no Cristiano Ronaldo. A do Messi, a bola não chegava nele, cara. Ele passava 5, 10 minutos sem o Messi tocar na bola. E Fábio, você quer falar das meninas ainda do Corinthians? Opa, vamos falar das meninas aí. Que meteram 3-0. Tiveram 2 jogos aí, hoje ou ontem jogou contra a Portuguesa, fez 3-0, né? Foi o último jogo do primeiro turno, não é? Isso. Paulista, né? Mas no meio de semana teve um jogão aí, né? Desses de encher os olhos. Foi um 5-3 contra a Ferroviária, né? Com viradas com direito a virada e tal. Vários gols da Adriana também, tá sempre fazendo gol aí. Bacana de ver as meninas. E impressionante foi o primeiro turno, né? Que você mandou lá invicto, né? Foram 10 vitórias e um empate, foi isso? Acho que foi isso. Alguma coisa do gênero. Um empate empatou só contra o Kinderman. E o resto tudo vitória. Impressionante. As meninas do Corinthians empatou contra o Kinderman lá, né? Mostrando como se deve fazer. Sem dúvida. Exatamente. Esperamos aí um segundo turno melhor ainda, com 10 vitórias. Sem empate, nunca mais. Sem empate, 100%. Parece a gente falando do time masculino do Corinthians ano passado, né? Não, a gente quer o segundo turno melhor que o primeiro. Foi quase isso. Foi quase isso. Saiu campeão, o que importa. Dá mais uma passada aí, o pessoal, nos comentários, antes de encerrar o nosso podcast. Cadê aqui? O Elias Manuel mandando parabéns pra todo mundo aqui, falando que o Corinthians vai trazer algum meia de verdade, um 10 de verdade. A gente já deu a dica do Honda aqui, né, cara? Exatamente. Ele gosta de jogar com a 4, né? Mas eu acho que o 10 de verdade tá em falta no futebol mundial, né? Essa Copa tá mostrando um pouco isso. A gente não vê aquele meia clássico que a gente, enfim, costumava ver com a camisa 10 jogando, acho que
poucos times têm, quer dizer, quem a gente pode falar aqui? O Messi, talvez? O Messi, o Hazard não é. No Brasil, por exemplo, você tem o Coutinho, mas não é aquele 10, aquele puta 10. Não, tem um monte assim num segundo escalão, digamos assim, né? Que você pode falar o Felipe Coutinho, o Hazard, o próprio Rames Rodrigues joga muito bem. O Rames talvez fosse o mais clássico. Mas voltando de contusão. Em algumas seleções, que de repente não é um cara com aquele talento, mas naquela seleção poderia fazer. Na própria Modric. Costa Rica, o Bolanhos fazia isso e agora também já tá velho, né? Então, tá realmente se perdendo essa posição aí, né? No futebol. Mas vamos lembrar que a gente tem o Jadson, né? O Jadson é o 10. Ele é o 10. Ele é o 10. Não, você falou o Modric é um cara que faz isso também. Faz bem. Um negócio que eu lembrei agora, que eu vi essa semana, um lance lá do treinamento ali e tal, que eu achei legal pra caralho, bicho. Os caras jogando aquele futebol de mesa que eles fazem ali. Bicho, o Cássio jogando com o Tafarel, bicho. Eu vi os dois juntos ali, deu um sorriso no rosto. Falei, pô, o Cássio e o Tafarel, bicho, que massa. Cassião! Os dois aí riam, se abraçavam. Falei, puta, mas legal pra caramba ver ele com o Tafarel. Mas ele era bom no negócio ali? Ele jogava bem? Os dois estavam jogando direitinho, assim, pelo menos mostrou durante 30 segundos, não deixou a bola cair ali. Porque você viu esses lances, essa mesa de fute, sei lá o que eles chamam esse negócio? Futipong. É legal pra caramba, mas você vê, tipo, o Pedrinho jogando esse negócio, sim, faz uns lances bizarros. Agora, o Cassião, eu fico pensando, pô, joelhada nessa bola aí. É legal, mas tem que tomar cuidado pra não se lesionar. Numa dessa ele vai querer dar uma joelhada, dar joelhada na mesa, volta lesionado. Sim, pelo amor de Deus. Sem dúvida. Eu tenho que dizer que sempre quando acaba assim a segunda rodada, cara, começa a me dar aquele começo de tristeza do fim da abstinência. Da Copa, né? Porque, primeiro, foi 32 jogos, foi metade dos jogos já. Né? Então a segunda rodada acaba com metade dá aquela sensação de puta, a Copa tá acabando. Não! Tá virando a página. Não, e aí você pega essa semana, já vai ter só 2 jogos por dia. Quer dizer, vai ter 4, mas você vai poder. Que você pode ver. Que você pode ver. Então você não vai poder passar o dia em frente que passeio ontem. Você dá o desespero normal, né? Então, e essa semana tem dia sem jogo? Como assim, dia sem jogo? Então, vai ter sexta-feira não tem jogo, cara. Como assim, cara? Sexta-feira não tem jogo? Nisso, eu tô falando, cara, O que eu vou fazer na sexta-feira, velho? O que eu vou fazer da minha vida, cara, sexta-feira? Vamos ter que trabalhar, cara. Não tem jeito. Vamos ver o treino do Corinthians. O Corinthians vai ter voltado. Parece desintoxicação, né? Quando você tem o vício, né? Você vai lá, tipo, não, vamos diminuir a dosagem, vamos diminuir a dosagem. Que medo. Puta, que deprê, cara. Não, agora você me deixou deprimido aí. Sexta-feira não vai ter jogo, cara. Nenhum, cara. Bom, e com essa notícia triste, vamos encerrando o nosso podcast. Mas antes, Gibson, por favor, lembre as nossas redes sociais. Eu vou lembrar das redes sociais. Velho. As redes sociais são, obviamente, Facebook, onde a gente tá ao vivo aqui agora. O Instagram, onde a gente tá ao vivo também. SoundCloud, Twitter, iTunes e falta uma. YouTube, muito bom. Com cola, ele vai passar de ano. Todos eles irem mandarem corintiana com TH, obviamente. Menos no Twitter que é Irmandade Timão, e o e-mail é irmandarecorintiana@outlook.com. É uma pressão falar às vezes, né, velho? A galera fica em cima aí. Todo mundo, né? Pô. E aí você quer falar os mais difíceis, você fala, não, deixa eu falar de isso. Você tipo, vai eliminando e tal. Né? Tipo, os mais babacas, assim, né? Tipo. Bom, é isso, ficamos por aqui. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Faguinão!